Começamos aqui a nossa live. Glória a Deus, graça e paz. Deus seja louvado. Eu sei que é um horário bastante difícil de ter pessoas nos acompanhando, mas já estamos aqui. É meio uma necessidade clamar e conclamar aos irmãos da oração. Queridos, nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, e eu quero, nessa oportunidade de falar com alguns irmãos aí, convocar os irmãos a um clamor, né? Já quero agradecer a presença aí do nosso irmão presbítero Ricardo, que Deus o abençoe poderosamente, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre ansiedade, né? Sobre um mal que a gente podemos até dizer que é o mal do século, né? O nosso irmão Henrique aí, paz do Senhor. E assim, irmãos, conversando com muitas pessoas, agora há pouco mesmo, o que me entusiasmou a fazer essa live, o pedido de socorro, o pedido de oração, intercessão por pessoas que estão vivendo momentos de ansiedade, como alguns comunicados na internet, né? Tenha paciência, pois nem todo mundo está bem, e é verdade, nós estamos vivendo tempos em que o emocional está sendo mexido, está sendo abalado, e também em meio a pessoas que têm aí a sua vida religiosa, sua vida espiritual, ou seja, é cristão, também estão passando por esse processo, né? E nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos limitar algumas coisas. No ano passado, irmãos, para vocês terem uma ideia, a partir da revelação que Deus nos deu, a nossa instrução, nosso guia espiritual, que somos por ser pastor, nós falamos aos irmãos da nossa congregação a seguinte fala: não compre nada para pagar a longo prazo. Quem tem uma prestação a longo prazo para concluir a liquidação dela, amém. Mas quem não tem, não faça. Você entendeu? Porque as coisas vão ser difíceis. Quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem à nossa mente é uma crise financeira. E na verdade não é só isso. É também uma série de outros fatores que pode envolver essas não conclusão desses projetos, e assim sendo levar a nós a um anseio, levar a nós a uma série de situações, taque cardíaco, calafrios, mãos suando, coisas do tipo. Então, nesse momento que nós estamos fazendo essa live, é exatamente para trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, né? Existe um texto pela nossa congregação muito citado, que é o texto de Filipenses, né? O texto de Filipenses, ele é um texto bastante citado, né? A gente cita muito esse texto nas nossas reuniões, né? Mas eu às vezes, irmãos, eu vejo algumas pessoas sempre querendo trazer uma pregação nova, um sermão novo, uma elaboração de uma palavra pseudamente impactante, só para começar a quebrar esse paradigma do impacto. Irmão, nada que impacta penetra. Tudo que impacta bate e volta. O impacto, ele é colisão. O que nós precisamos é uma palavra que penetre como uma espada. Então, não se preocupe em algo novo, se preocupe em quantas vezes Deus está insistindo na mesma coisa comigo e com você. Então, se Deus está falando de ansiedade todo tempo, significa que o povo de Deus está ansioso. E nós precisamos nos tratar da ansiedade. A pergunta que não quer calar é: como eu cuido da ansiedade? Então, Filipenses capítulo 4, o versículo de número 5, vou começar a partir do verso 5, para nós aqui trabalhar um pouquinho isso.
Só para a introdução, irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta, e essa carta ele está escrevendo encarcerado, ele está preso. Então perceba que a condição física, ela não pode dominar o meu emocional, porque quem está preso, uma das coisas que mais ele tem que labutar no seu anseio é a liberdade. Então, se ele se debater com a liberdade, querer ser livre fisicamente, muitas vezes o seu espírito, aleluia, que precisa ser livre. Então nós precisamos trabalhar isso, que não é circunstancial. A circunstância ao meu redor, ela não pode dominar a minha mente. Então o apóstolo Paulo preso, sem ter um sistema carcerário como o de hoje, aonde todo dia tem café da manhã, almoço e janta. Então o apóstolo Paulo, ele dependia da caridade dos irmãos, de ir lá na casa onde ele estava preso, que era uma prisão domiciliar, aonde ele estava preso, e alguém ir lá dar a ele alimento. Então, perceba que as condições de necessidade de Paulo era maior do que a nossa. Paulo não podia trabalhar para comer, Paulo não poderia sair para trabalhar, e ele estava preso. Mas olha que interessante, né? Eu falei que ia ler a partir do verso 5, mas vamos ler a partir do versículo 4. Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em algumas traduções está alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então eu preciso me alegrar de Deus, eu preciso entender que tudo que Deus falou que ia acontecer, está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu vejo, ainda que seja acontecimento catastrófico, eu tenho que dizer, o que Deus disse se cumpre. Né? Então eu preciso dessa condição na minha mente. Então assim, como eu me preparo para esses dias que já estavam previstos? É isso que eu tenho que tratar na minha mente. Por quê, irmãos? A gente não está conseguindo essa graça sobre a nossa vida. Um nutrólogo disse que, nutricionista, melhor dizendo, ele disse que nós somos aquilo que comemos. Só que eu também tenho que perceber uma coisa, eu só quero doce, quero coisas palatáveis ao meu paladar, coisas desejosas, que apetece o meu paladar a partir da sua doçura. Só que o amargo também faz parte de uma dieta necessária. O amargo, ele faz parte dessa dieta. E eu preciso também aprender a lidar com o amargo. Olha que nós estamos falando de alimentação. Então eu também preciso lidar com o amargo da vida. Isso é uma realidade para nós. Só que doutrinariamente, quer seja cristão, qualquer religião, nós estamos sempre em busca do quê? De uma pseudo-paz. E aí, para nós, parece que é a paz que o mundo dá, mas Jesus disse que nos daria uma paz que o mundo não nos deu. Então, a busca pela doçura, pelo alinhamento das coisas, pela cronologia das coisas, está tomando conta do nosso coração. Todo projeto que eu e você estamos fazendo para a vida, eles não têm uma intervenção, uma interrupção, uma prorrogação. Ele não tem, porque tudo que nós estamos vivendo hoje está no cronômetro de que era para ontem. Então a ideia que estamos tendo é que nós estamos vivendo atrasado. Por isso que Paulo está dizendo, olha, se alegra em Deus, continue se alegrando. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Então ele fala que seja a vossa equidade notória a todos os homens. A equidade aqui é o equilíbrio, é a moderação. E nós não estamos sendo equilibrados. Por quê? Porque para nós equilíbrio está dentro de uma questão vexatória. Então se eu não sou uma pessoa que trago vexame, então eu sou equilibrado, engano de todos nós. O fato de ser educado não significa que eu sou equilibrado. O equilíbrio não está na minha educação e nem tampouco o desequilíbrio. O fato de alguém ser veemente no falar não classifica ele como um desequilibrado. Tem pessoas que falam alto, mas ele não é desequilibrado. Ele é uma pessoa que tem uma expressão,
Porém, ele não é desequilibrado, ele é coeso, ele é coerente. Ele é conciso. E às vezes nós estamos entrando dentro de uma situação que está gerando em nós esse desequilíbrio. Então, a minha performance exterior, ela é equilibrada, todo mundo me vê como uma pessoa educada, eu puxo a cadeira para a esposa sentar, né? Graças a Deus agora com a abertura da porta automática, eu abro a porta para a esposa entrar. Isso, estereotipamente, está me fazendo uma pessoa equilibrada, mas emocionalmente, internamente, isso não é verdade. Então, equidade, moderação, equilíbrio não está somente naquilo que é externo, porque nós aprendemos a se portar como aquilo que de fato deveríamos ser. Você entendeu? Mas isso não é de dentro. Sabe quando alguém não xinga um palavrão, mas você consegue ver a pessoa explodindo dentro dela? A sensação de quem xingou uma palavra torpe com raiva é o mesmo de quem guardou essa expressão fonética dentro do seu coração. Então a ansiedade, ela está aportada nisso. Por que do nada alguém tem um lapso de ansiedade? Porque ela vai guardando dentro de si experiências espirituais que geraram a ansiedade. E como ela é uma pessoa comportada estereotipamente, ela nunca extravasou isso. E aí, quando surta, quando tem uma crise de anseio, é o medo tomando conta do quê? De tudo que foi calculado na mente, ainda que inconscientemente, todos os cálculos, quando não fecha a conta, parece que é um desespero. Esse é o momento que nós precisamos. Então, a minha equidade, que precisa ser vista pelos homens, ela não é somente estereótipo, ela tem que ser interior. Então, eu tenho que ser verdadeiro. O meu equilíbrio não está em falar baixo, o meu equilíbrio está em ser verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Então, essa é uma grande missão dentro dessa questão. Quantas vezes a gente dizemos que estamos de um jeito ou de outro e na realidade nós não estamos como estamos dizendo que estamos. Então eu participo externamente de uma coisa, mas interiormente de uma outra. E é isso que está criando em mim um problema, um processo de ansiedade. Por isso que eu vivo ansioso, porque eu tenho que ocultar uma série de coisas que está em mim. Então eu tenho essa necessidade de extravasar em alguns momentos da minha vida, sabe? Talvez, irmãos, você precisa dançar um pouco, sabe? Porque dançar, né, não tem nada a ver com algo futuro, nem tampouco com o passado. Dançar tem a ver com o momento presente. Eu não estou falando aqui, irmão, de dançar sensualmente, mas eu estou falando de, sabe, se mover, sabe, diante de uma música boa, gostosa, sabe? Independente dela ser cristã ou não, mas que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Tá entendendo, irmãos? Então, existem muitos caminhos que nós precisamos para que nós vençamos, né, as nossas ansiedades. Sabe, às vezes a gente desenhou um relacionamento e esse relacionamento ele não está correspondendo com a nossa ideologia. Por quê? Porque na nossa ideia a gente não consegue labutar, trabalhar, lidar com as adversidades, com as contrariedades do que nós estamos vivendo ou passando. Então isso está martelando em nosso coração. Você entendeu? E é isso que a gente está olhando para essa situação e não conseguimos vencer.
não conseguimos vencer tudo que está ao nosso redor, conflitando com os nossos sentimentos. Você entendeu? Então, assim, gente, é necessário a verdade em nossos corações. Às vezes estamos passando por um processo de medo, mas a postura que nós temos, ela não pode ser vista ou transferida. Você tem que ter pelo menos uma pessoa para poder falar a respeito desses medos, desse anseio. Eu gosto de ler os Salmos porque eu vejo cada coisa nos Salmos que parece não condizer com o Evangelho. Sabe, salmista desejando a morte de pessoas, desejando batalhas contra outras pessoas, contra o seu pseudo-inimigo. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que está canonizado essa conversa dessa pessoa. Então eu percebo que o Salmo também ele é um divã, ele é histórico, ele é poético, sabe, ele é profético, mas ele também é divã. É o lugar da oração e falar, abrir o coração com Deus. E agora nós vemos que o salmista, ele praticou isso muito bem. Ele diz assim, em Filipenses 4, o apóstolo Paulo, eu acredito que aprendendo com o salmista, dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graça, com ação de graças. Eu preciso orar, irmãos. É por isso que eu estava comentando com meus filhos. Eu falei, olha, se nós não elevarmos a nossa espiritualidade, nós não iremos suportar. Se eu não elevar a minha espiritualidade, eu não vou suportar. Sabe, eu preciso ser mais realista. Sonhar faz bem, ter um plano, um objetivo de vida faz bem, mas eu também tenho que ver algumas coisas que precisa ser em curto prazo. Eu não preciso ser alongado, eu preciso também me alegrar em coisas pequenas. E a gente só estamos preparados para se alegrar com o macro. Sabe, o êxtase da vida está no macro. E não é verdade, o micro também causa em nós, aleluias, essa graça. E eu preciso também me satisfazer e olhar para o prato de comida que eu fiz hoje como refeição e agradecer a Deus, Senhor, obrigado pela porção que tu me deste. Porque às vezes nós estamos querendo agradecer a Deus por uma viagem internacional, ou interestadual, ou intermunicipal, ou o que quer que seja, mas nós não conseguimos nos alegrar em coisas pequenas, e aí vem o anseio. Aí vem o anseio, porque o não alcançado gera isso. A cobrança de mim mesmo, aonde eu devo chegar, quem eu devo ser, sabe, às vezes socialmente. Isso tem criado essa situação. Então o apóstolo Paulo nos dá uma receita dizendo, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes a vossa petição seja feita em tudo conhecida diante de Deus pela oração, pela súplica. Às vezes eu tenho que me humilhar, suplicar diante do grande juiz, falar, meritíssimo, julga a minha causa, alivia a minha sentença, tenha misericórdia da minha alma. Então, a todo tempo eu estou gritando dentro do meu lar, dizendo, gente, nós precisamos orar, nós estamos ansiosos, o ócio também gera ânsia, anseio, não ânsia de vômito, mas anseio. Então, às vezes, por eu estar ocioso, eu começo a perceber que eu poderia ser uma pessoa muito mais produtiva, e o fato de eu não estar produzindo tanto quanto eu gostaria, porque às vezes o valor se dá só na produção, e eu preciso de valorização, e o ócio gera em mim um anseio de querer produzir e fazer, e muitas vezes eu não consigo fazer. É igual a alguém que quer correr, acelerar, mas está com o pé pisado no freio, o carro faz brum, mas não sai do lugar. É assim que muitas pessoas se encontram, improdutiva, mas querendo acelerar para se produzir, mas com o pé no freio não dá. Então eu preciso trabalhar essa mente. Pastores, irmãos, pastores que me ouvem ou irão ouvir essa palavra, escute o que o Espírito Santo de Deus te diz. A igreja é de Cristo, não é sua.
Quem cresce ou faz diminuir é o Senhor. Nem sempre crescimento de igreja está atrelado ao mérito pastoral. Muitas vezes o que faz crescer a igreja é Mamon e não Jesus. Perceba o que Deus está trazendo no seu coração e você às vezes está ansioso porque a sua congregação precisou ser trocada, precisou ser fechada, precisou qualquer coisa do tipo. Aleluias. Então entenda o que Deus está falando ao seu coração, entenda o que o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração, que Deus possa iluminar, pastor, o seu entendimento. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Muitos pastores estão preocupados porque esse fechamento da igreja parece que é uma reprovação de Deus para o seu ministério. Esquece isso. Lembra-se que os irmãos primórdios, eles pregavam em cavernas, escondidos em casas. E nem por isso o ministério deles foram falidos, porque se assim fosse, o evangelho não chegava até nós 2000 anos depois. Então entenda isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você está preocupado com algo na tua vida, calma, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu preciso viver o hoje. O hoje. O meu objetivo ele tem que ser concluído hoje. Então, que a ansiedade ela seja controlada pela paciência. Então eu preciso orar a Deus, falar com Ele, ser verdadeiro, falar, olha, eu não estou gostando, tá ruim para mim, eu gostaria que fosse diferente. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele é consolador, é Ele que nos consola. É Ele que nos consola. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar a minha vontade, porque, irmão, presta atenção, a minha vontade, ela causa ansiedade, mas a vontade de Deus, ela causa efetividade. Deu para entender? O que eu quero, nem sempre é o que Deus quer. O que eu quero me trará ansiedade, mas o que Deus quer me trará efetividade. Sabe por quê? Voltando aqui ao texto, não andeis ansiosos por coisa alguma, faça a sua petição diante de Deus. Diga tudo o que você precisa, o que está acontecendo, para que Ele trate conosco. Mas olha que interessante, né? Nós lemos aqui Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 4 em diante, e nós estamos parados no 6, mas eu quero voltar um pouquinho aqui, Filipenses 2, o versículo de número 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Olha que interessante, para nós que andamos ansiosos, eu coloco nós, irmãos, porque o anseio ele não parte somente de um indivíduo, o anseio ele parte de um coletivo. Imagina só, eu não estou ansioso, certo? Mas eu estou dentro de um grupo coletivo de pessoas que estão ansiosas. E aí a nossa comunhão, a nossa congregação, o nosso convívio social, ele acaba afetando um ao outro. Por quê? Porque eu começo a olhar e falo, todo mundo que está ao meu redor está desabando. Também estou começando a achar que realmente está todo mundo certo e eu estou errado. E aí eu começo a me ansiar, achando que as coisas deveriam acontecer no prazo que eu acho que tem que acontecer, do jeito que eu acho que tem que acontecer, com as pessoas que eu acho que tem que acontecer. E aí as circunstâncias dizem não. Então o que eu preciso? Eu preciso trocar. Eu preciso trocar a minha vontade pela vontade de Deus. A minha vontade me gera anseio. A vontade de Deus gera efetividade. Porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. E uma certa feita nós oramos a seguinte oração: eu quero querer. Porque ainda
tendo ataque cardíaco, ainda passando mal, ainda chorando sem motivo, ainda com dores no peito, ainda com desmaios, ainda com falta de apetite, ainda com uma série de coisas que a ansiedade me causa, eu ainda prefiro os meus planos e projetos. Eu não consigo trocar, e é por isso que eu preciso viver uma metanoia, uma mudança radical de comportamento. É na minha mente, espera aí. O que eu quero é isso, o que Deus quer é outra coisa. Então eu preciso também aceitar a vontade de Deus. E aí nós vamos perceber que as coisas serão mais fáceis do que a gente imagina. Ó, nem todo mundo vai ser rico, mas todo mundo quer ser rico. Na sua grande maioria, estou generalizando, existem pessoas simples e honestas, sabe? Pessoas que se dão por satisfeitas. Mas o fato da gente achar que o resultado da nossa existência tem que fazer da nossa vida uma vida de príncipe ou de rainha, de rei ou de rainha, gera em nós um anseio, mas às vezes nós temos uma vida de um serviçal mais feliz. Então eu preciso buscar essa troca. Peraí, né? Às vezes eu preciso buscar essa troca. Eu vi agora o meu primo, Daniel, ele estava numa empreitada de construção, né? Numa empreitada de construção. E às vezes a gente quer concluir o quanto antes, mas não dá para nós rebocar a casa sem que antes a parede esteja firme. Não dá para levantar a parede sem que as colunas estejam cheias. Então tudo é um processo, tudo é uma situação. Então talvez você está pensando assim, poxa, por que isso não está dando certo? Espera aí, será que isso dá certo? O que vai causar comigo e com você? Então aí Paulo, continuando a sua fala, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, repetidamente vou dizer aqui. Deus não vai dar o que você quer. Não, pelo menos por enquanto. O que Ele quer dar quando eu oro, quando eu suplico e faço ação de graça, Ele vai dar, sabe o que para mim? Paz que excede todo entendimento. Eu não sei porquê, mas eu estou em paz. Eu não sei porquê, mas eu estou em paz. Por quê? Porque eu fui até Deus em oração. Eu supliquei a Deus e agi graciosamente. E a ação de graça é quando eu faço algo para alguém que seria improvável ele me restituir. Sabe aquela hora que você chama alguém para almoçar na sua casa, que dificilmente aquela pessoa vai te devolver um banquete? Isso é ação de graça. Você sabe que você não vai ter recíproca, você vai fazer porque você quer fazer. Então a ação de graça é isso. Agir graciosamente, sem que haja uma restituição daquilo que você fez, ser grato a Deus. Então, quando eu começo a praticar a oração, suplicar a Deus e agir graciosamente, o meu coração começa a entrar num processo de paz. E a paz de Deus, que excede o entendimento, eu não vou entender, mas eu vou ter paz. E aí Deus vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. Irmãos, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Quando eu penso que a ansiedade, ela é algo somente do meu irmão, escute só. O texto, a todo momento, está falando de uma forma plural. Não sejais inquietos ou não sejais ansiosos. Eu poderia dizer assim, não seja ansioso. Paulo poderia escrever isso. Não seja ansioso. Mas ele está dizendo, não sejais, é coletivo. Não fique ansioso, coletivo, ansiosos, coletivo, inquietos, coletivo. Mas antes as vossas petições, ou seja, a oração num processo coletivo, num processo familiar. Chama a sua filha para orar com você, chama o seu filho para orar com você, chama a sua esposa para orar com você. Vamos orar junto. Por quê? Porque se os meus filhos ficarem ansiosos, eu vou sofrer com ele.
Se eu ficar ansioso, eles também vão sofrer comigo. Se a minha esposa fica ansiosa, ela também vai sofrer. Então, é as vossas petições, é as nossas petições. Por isso que eu estou aqui, irmãos, eu não estou sofrendo de crise de ansiedade, mas quando eu ouço que um pastor amigo meu está, eu também estou. Quando eu ouço que alguém do meu convívio social está, eu também estou. Por quê? Porque faz parte de mim, nós somos um corpo, eu não estou desligado dele. Eu estou com ele. Então eu preciso olhar primeiramente por mim, mas também por eles. Então preste atenção, não faça vista grossa, não chame de banana quem está ansioso, não chame de pessoa desequilibrada quem está ansioso. Sabe por quê? Porque essa mesma pessoa, ela é ser humano como eu e você, então nós temos que orar. Senhor, tira a ansiedade do coração dessa pessoa, tira o anseio, tira a inquietação, tira o ataque cardíaco. Tira essas coisas. Quantos projetos estão sendo inaugurados? Que foram inaugurados, mas essa pandemia gerou frustração. Mas Deus está falando, ei filho, persevera. As coisas vão mudar, então eu preciso perseverar. Só que eu tenho que entender que eu não posso fazer planos para este momento. Eu tenho que esperar as coisas acontecer. Talvez você possa dizer assim, mas as dívidas não esperam. É verdade, eu sei disso. Mas a gente precisa ter essa graça. Como a nossa irmã Sandra disse, se um sofre, todos sofrem. Todos nós sofremos, então precisamos urgentemente, irmãos, urgentemente nos preocuparmos. Sabe, entrar nessa dimensão da intercessão, de se compadecer. Então, quando eu faço isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração. Guarda o meu coração. E aí, guardado o meu coração nele, ele me dá um exercício. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Será que o que me gera ansiedade é a verdade? Será que o que me gera ansiedade é verdadeiro? Porque na grande maioria nós ansiamos, não é por causa de uma má notícia. Nós ansiamos, muitas das vezes, nós ansiamos, sabe por quê? Porque nós imaginamos. Imaginar, ela pode ser ou não pode ser verdadeira. A imagem, ela é uma imaginação, ela é uma suposição. A ação de imaginar. Mas não significa que essa imaginação ela é real. E os nossos anseios, eles vêm porque muitas vezes nós começamos a imaginar coisas que são inacessíveis, pelo menos por enquanto. Nós estamos ansiando por projetos que ele só tem cabo daqui 10 anos, mas o fato de pensar nele já começa, como por exemplo uma faculdade de medicina, você vai demorar de 5 a 6 anos para concluí-la. E não vai parar de estudar, porque um médico, ele precisa estar atualizado a todo tempo. Aí você quer ser advogado, mas você tem 5 anos para poder aprender a advogar, para aprender direito, e nesses 5 anos muitos anseios correm, porque quando se entra numa faculdade, a primeira coisa que se pensa é a conclusão dela, e não absolver o que tem que absolver. Eu preciso deixar que os dias façam declaração ao outro dia. Você está conhecendo alguém, mas já está pensando como vai ser quando vocês tiverem filhos. Olha que coisa. É proibido pensar? Não. Só que eu não posso fazer do meu pensamento uma verdade, é só um pensamento. Ele pode se tornar verdade? Sim, pode. Mas não quer dizer que é. Então, tudo que é verdadeiro. Qual é a sua verdade agora? Qual é a minha verdade agora? Eu tenho uma realidade, irmãos, vivida. Eu tenho projetos para mim, mas eu estou vivendo um dia após o outro. O meu amigo Adriano, quando nós estamos conversando, ele é dos anos 90, na sua adolescência, como eu. E aí eu falava para ele assim, né, uma palavra em inglês, falava assim, step by step, ou seja,
um passo depois do outro, ou passo a passo. E ele sempre respondia assim, baby, porque havia uma banda pop na nossa época chamada New Kids on the Block. E aí tinha uma música chamada Step by Step, baby. E ele achava que quando eu falava Step by Step eu estava cantando parte da letra. Não, ele é português, né? Então vou relevar essa confusão que ele fazia. Mas eu queria dizer assim, Portuga, um passo depois do outro. Um passo depois do outro. Uma caminhada, uma corrida, uma chegada, ela é feita de um passo depois do outro. Tudo que a gente tem é anseio. Às vezes nós vemos alguém disparado na nossa frente, no quesito felicidade conjugal, felicidade financeira, felicidade profissional, felicidade social. Mas nós temos que entender que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Tem gente que vai andar 10 anos na nossa frente. E em 5 anos nós vamos viver 20 anos na frente dessa pessoa. Não que haja uma necessidade de competição. Mas se existe um parâmetro e é aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que estar satisfeitos com a nossa evolução. Com o nosso dia a dia. Então tudo que é verdadeiro é necessário. Tudo que é honesto. Olha só, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Muitas vezes nós estamos querendo chegar onde queremos chegar sem honestidade. Será que aonde eu quero chegar eu estou sendo honesto comigo mesmo? Você entendeu? A gente tem que ter essa ideia no nosso coração, irmãos. Será que o que eu estou fazendo está sendo honesto? Eu estou sendo honesto nos meus negócios. Eu estou sendo honesto nos meus tratos. Honestidade aqui também cabe lealdade. Às vezes nós não estamos sendo leais às pessoas que depositaram em nós confiança. Eu não estou falando, irmão, de pessoas quererem nos moldar ao seu bel prazer. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de confiança. Às vezes alguém confia a nós algo e a gente não estamos sendo leal, não estamos sendo honesto. Então eu tenho que pensar. Eu como pastor, eu tenho que ser honesto com as minhas ovelhas. Quando eu digo minhas, ao meu cuidado. Porque eu não tenho ovelha alguma. O grande pastor é Jesus. E ele só confia em nós, parte desse processo de trabalho. Então preste bem atenção. Eu tenho que ser honesto. Tenho que ser verdadeiro. Sabe? Tudo que é justo, irmão, a justiça. Nós temos que procurar a justiça. Tudo que é justo. O que é justo, irmão? A gente pensa que justiça é equivalência. Nunca foi diante da palavra de Deus e nunca será. Justiça é cobertura. Sabe, tudo que é justo. Olha, alguém está carregando um peso que ele não pode, mas eu vou lá e ajudo. Se eu ajudo, eu estou praticando a justiça. Faltava 50% de energia, eu coloquei. Faltava 70% de força de energia, eu doei. Ainda que eu doe 70, outro 30, mas a força, ela aconteceu. Então, justiça para Deus não é você fazer 50%, o marido fazer 50%. Justiça para Deus não é você fazer alguma coisa simplesmente no sentido de coeso. O que é justiça para Deus, buscar o que é justo, é muitas vezes alguém está atrasado e você tem que voltar 2 passos para não deixar essa pessoa para trás. Ser justo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é santo. Ele é benigno. Mas no livro de Gálatas, capítulo de número 3, o verso 13 e 14, diz que ele fez maldição por nós. Isso é justiça. O justo sofrendo pelos injustos. Isso é justiça. Às vezes eu tenho razão, às vezes você tem razão, mas quantas vezes a gente não rompe por causa da nossa razão e não praticamos justiça? Então a ansiedade, ela pode ser aniquilada quando eu penso em tudo que é verdadeiro, não fico ficcionado em coisas fictícias, em coisas ilustrativas, em coisas imaginárias, mas eu estou convivendo com o real.
Qual o real agora para nós? Nós estamos passando por uma pseudo-pandemia, mas se eu sei que a máscara e o álcool gel vai me higienizar e também não somente ao Covid, mas outras enfermidades, eu serei purificado, então assim o farei. Então a máscara me ajuda a não ter outros tipos de gripes, e me ajuda a isso. Então, essa é a minha verdade. Então, eu tenho que pensar nisso. Na hora que sair, eu não quero contaminar ninguém, nem ser contaminado. Então, eu vou usar isso. Isso é verdadeiro. Então, eu tenho que pensar naquilo que é honesto. E a honestidade não está só no ganho, mas está também na prestação de serviço. Será que eu estou sendo honesto? Será que eu estou sendo verdadeiro? Será que eu estou sendo justo? Tudo que é puro, irmãos. A palavra do Senhor fala sobre a pureza. E nós temos que ser como uma criança. A criança ela é pura, ela é ingênua. E muitas vezes nós temos que ser como uma criança. Não fingido, mas buscar essa ingenuidade, sabe? Daquilo que a pessoa fez contra você. E aí, em frações de minutos, você esquece aquilo, acabou. Vamos, segue, vamos diante. Eu não tenho que ficar cultivando coisa ruim. O autor aos Hebreus vai falar isso. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Olha o que diz lá em Hebreus 12. Que coisa maravilhosa, irmão, sabe? Eu preciso disso, porque olha o coletivo aqui. Olha que coisa interessante. Nós falamos sobre ansiedade, né? Alguém está ansioso, alguém tem uma crise ansiosa, alguém passa por isso e eu dou isso como vista grossa. Até porque, irmãos, é uma coisa tão inexplicável para nós que estamos externamente, que às vezes a gente reputa isso como qualquer coisa, menos uma coisa séria. Olha que interessante. Olha o que diz aqui em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha aí, irmãos. Eu pergunto para você, alguém que está vivendo um processo de ansiedade, tem nele doçura? Ou não somente expectativa amarga da vida? Então a ansiedade também pode ser uma raiz de amargura. Então Hebreus 12, verso 14, ele vai trazer isso para nós. Essa realidade no nosso coração. Então eu também posso estar ansioso e na minha ansiedade eu contaminar muitos que estão ao meu redor. Até porque, irmão, às vezes você nem percebe, mas você é referência. E na sua referência, alguém começa a olhar e falar, meu Deus, se essa pessoa está abalada, quem dirá os outros? Então eu tenho que cultivar o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho que ser puro. Eu não vou cultivar amargura no meu coração. Eu pensei que ia dar tudo certo, mas não deu certo. A vida está sendo difícil para mim. Não, peraí. Até onde eu estou vivo. Até onde eu cheguei foi onde eu poderia. Não deu certo? Peraí, o que eu tenho que fazer? É um erro? Corrijo. O grande problema nosso, irmãos, é que nós não voltamos para corrigir. A gente rompe com os erros e vamos indo, e a gente não volta para corrigir. Você não pergunta por que essa pessoa se afastou de você. Você não pergunta por que essa pessoa está agindo como está agindo. Então, a gente tem que ter essa vontade de conserto, de consertar. Nós estamos vivendo um relacionamento plástico. Relacionamento plástico. É muito interessante. Quem trabalha com artesanato sabe quão árduo é aquele trabalho, quão dedicado, quanto tempo se dá. Mas a gente somos tão artificial que a gente prefere o industrializado. A embalagem é mais bonita, você faz um doce, né? E se você não tiver uma forma legal, ele vai ficar todo descompensado, mas é saboroso. Mas você prefere aquele quadradinho cortado na máquina, feito à máquina, sabe? Perdeu a essência do amor, é doce como tem que ser, mas não tem o amor que deveria estar empregado ali. A não ser que os
Donos das indústrias, faça com muito amor, para transferir isso na sua produção. Então, tudo que é puro, a pureza cabe a mim. Eu tenho que ser uma pessoa pura, eu tenho que me purificar, eu tenho que fazer, muitas vezes, um upgrade na minha mente, sabe? E colocar na lixeira tudo que é lixo mesmo. Preciso reciclar a minha mente. Preciso começar a exercitar isso. E olha, irmão, vou dizer uma coisa. A gente acostuma tanto com coisa ruim que a gente não consegue se adaptar com coisa boa. Você pode perceber, se alguém te tratar bem, você já se assusta. Fala, já está interessado no quê? Porque a gente não consegue conviver com as coisas puras. Se alguém te falar assim, nossa, como você é lindo, como você é linda, as pessoas já começam a pensar que há cobiça naquilo. Não, irmão. Eu acho o sol lindo, nem por isso eu cobiço, até porque se eu chegar muito perto dele eu me queimo. Eu cobiço a lua, eu acho linda a lua, mas eu não posso cobiçar porque eu não posso tê-la para mim. Então eu posso aferir qualidade sem desejar para si. E eu tenho que trabalhar nessa mente aqui, essa pureza, porque eu posso ver uma beleza em algo e começar a ser um cobiçador, e a Bíblia diz, não cobiçarás. Então eu tenho que trabalhar a minha mente de avaliar o belo sem querer o belo para mim. Eu tenho que avaliar o bonito sem querer o bonito para mim. Oh, que legal, meu irmão tem um iPhone 11. Nossa, segundo a tecnologia, ele é top. Ah, o outro tem o 12. Segundo a tecnologia, ele é top. Ah, que legal, olha que lindo. Nossa, as câmeras, as eficiências. Mas se eu não avaliar o belo, aquilo que pseudamente é bom, eu vou cobiçar e eu quero para mim. E aí sabe o que cria em mim? Aí eu não tenho um iPhone, mas eu tenho um J não sei das quantas. Aí eu fico desanimado porque o J das quantas não é como o belo do iPhone e tal. Aí eu ando ansioso porque eu me classifico pelas coisas materiais e materialmente falando eu sou inferior. Aí começa o complexo de inferioridade. E aí dentro daquele ser orgulhoso que habita em nós, fica brigando o ser inferiorizado e o ser orgulhoso. Aí o orgulhoso, não, você pode, você deveria, era para você ter no lugar dele. Aí o inferior fala, mas eu não tenho, eu não consigo, eu não estou possuindo. Aí vem essa febre chamada mimimi, então eu tenho que falar, não, é isso que eu tenho e é com isso que eu vou e acabou. Então, queridos, eu convidei os irmãos para essa live, pois tudo que é puro é necessário, tudo que é amável, irmão. Tudo que é amável. Eu preciso pensar naquilo que é amável. Às vezes eu estou pensando mais nos aborrecimentos. Ó, nós somos tão carentes e tão cegos que nós temos um grupo de pessoas que nos ama, briga com a gente, nos aborrece, enche o saco, mas tudo isso porque nos ama. E o que a gente fica atrás? De quem não está nem aí com a gente. A gente se ofende com amor de preservação dos que nos amam, mas a gente não se ofende com aqueles que desprezam e a gente fica querendo a atenção de quem nos despreza. Se a pessoa não está sendo amável, você não pode ficar pensando no que essa pessoa está te dando. As pessoas não estão sendo amáveis e mesmo assim a gente está querendo essas pessoas. As pessoas não estão dispondo amor, mas eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando que aquela pessoa está virando as costas para mim, me desprezou. Ai meu Deus, porque isso? E tem um monte de gente que está me amando. Pessoas, ainda que não seja uma multidão, mas eu tenho algumas pessoas que me querem bem, são com elas que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar na minha esposa, eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar nos meus irmãos da igreja, mas às vezes eu vou ficar preocupado com o vizinho que virou a cara para mim. Isso não é amável. Isso não é amável. Então, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, irmãos, nós estamos vivendo os dias em que o bem está sendo chamado, irmãos. Preste atenção. De mal, e o mal está sendo chamado de bem. Aquilo que era defamador hoje está virando famoso.
Aquilo que era feio, a pessoa ter vários parceiros, hoje está ficando bonito. Está ficando bonito até para as mulheres. Sabe, o camarada ter 5, 6 relacionamentos simultâneos. Isso é feio, isso não é boa fama não, isso é má fama. Então eu tenho que pensar naquilo que vai ser bom, transcorrer a fama do meu nome. Eu preciso disso. Então eu preciso pensar naquilo que é famoso, mas não por contingente de observação, mas por aquilo que de fato é bom. Peraí, se eu tenho o siso, se eu tenho consciência, se eu tenho equidade, eu consigo dizer, ó, isso é bom, isso não é. Não tem nada a ver com gostoso e ter prazer. Porque o pecado, ele é gostoso e é prazeroso. Não existe pecado que não tenha prazer, viu, irmão? Então não se confunda com prazer e achar que pelo fato, eu também mereço ser feliz, né? Nem tudo que é prazeroso é de boa fama. Nem tudo que é prazeroso é de boa fama. Então eu tenho que entender o que é de boa fama. Você entendeu? Olha que coisa interessante. Uma coisa que é famosa é a ostentação, mas ela não é boa. A pessoa que pratica a ostentação hoje, ele é famoso, mas a fama dele não é boa. Você entendeu? A fama dele não é boa. Irmãos, quantas pessoas milionárias aí hoje que se tornaram milionários do dia para a noite porque a velocidade da internet também está causando essa velocidade de ganho para algumas pessoas se afundarem em depressão. Porque a sua fama não é boa. Quantas pessoas estão tendo que ir ao psicólogo e tendo que transformar a sua sutileza em agressividade para que se defenda das coisas que vêm. Né? Como a nossa irmã Sandra está afirmando conosco aqui, o pecado também tem suas consequências. Então perceba, irmãos, que às vezes um tipo de fama que a pessoa está tendo, ela não está sendo boa. Quantas pessoas precisam ser ridícula para manter essa fama? Essa fama não é boa. Se eu tenho que me prestar ao ridículo para ser famoso, essa fama não é boa. Então, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, então nós temos que entender, é isso que tem que pensar. Sabe, gente, às vezes a gente faz algumas piadas aqui em casa, e às vezes os meus filhos brincam, ô pai, você podia gravar um vídeo, não sei o que, ou coisa do tipo, falar alguma coisa nesse sentido. Aí eu fico pensando assim, essa fama ela não seria boa. Mas para manter nela, quão ridículo nós tínhamos que ser para poder manter nessa fama que não é boa. Então tudo que a gente vai fazer, nós temos que pensar. Até aquilo que vai nos tornar famoso, a gente tem que entender, essa fama é boa ou é uma má fama? Porque existem pessoas famosas que a fama que eles têm não são boas, mas são famosos. Você quer ver uma coisa? Hoje existe uma capacidade de nós fazermos uma medição. Você pode ver que um personagem bom ou ruim de um filme, ele consegue ter seguidores no Instagram. E na mesma proporção. E alguém está tendo bastante fama por ele não ser bom. E tem outro que está tendo bastante fama por ele ser bom. Então existe boa fama e uma má fama. Deu para entender? E aí ele diz assim, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Então, o que eu percebo aqui é que existe uma necessidade de eu construir um pensamento que tenha louvor e que tenha virtude. Ele citou alguns, a verdade é uma, a honestidade é outra, a justiça é outra, a pureza é outra, a amabilidade é outra, a fama boa é outra. E tudo que tem virtude, e se tiver louvor nisso, tem que ocupar o meu pensamento. Preste atenção. Louvor
tem que ser pela causa verdadeira. Eu não posso simplesmente ter um elogio por aquilo que de fato não está verdadeiro dentro do meu coração. Eu posso dar um copo de água para alguém para ter louvores, mas eu nunca quis saciar a sede de alguém. Então isso não é fazer de graça, isso é fazer por benefício próprio. Existem muitas pessoas nas redes sociais fazendo ação de caridade, mas não é porque ele ama fazer caridade, é porque ele sabe que aquilo vai promovê-lo. Como as pessoas não examinam o espírito, as pessoas não discernem o espírito, vai olhar uma cesta básica sendo doada e achar que aquilo é algo bondoso. Sim, matará a fome do faminto, mas o crédito que aquela pessoa quer é de ser reconhecida e não fazer para que o outro seja alimentado. O que fizer com a mão direita, que a esquerda não veja. Que nós possamos entender todas essas coisas. Então, irmãos, a ansiedade é um problema, mas existe um caminho a ser praticado para contrariar a ansiedade. E uma das coisas que eu mais acredito é ser realista, ser verdadeiro. A minha realidade é essa, a minha condição é essa, e o que eu tenho que fazer é isso. Então, queridos, que Deus possa te abençoar. Nós vamos orar, que a gente consiga ter esse domínio próprio, essa equidade, essa moderação, pois perto está o Senhor. Eu preciso trocar a fantasia pela verdade. A minha mente, ela criou um cenário de que para ela tudo aquilo é verdadeiro. O medo, os barulhos, todas essas coisas eu preciso trabalhar na minha mente. Isso requer esforço, viu, irmãos? Isso não é uma coisa que eu penso e já programo. Eu vou falar uma coisa para vocês. A grande maioria das pessoas tem a consciência do que deve ser feito, mas praticar não é fácil e nem tão pouco simples, mas requer de mim esforço, requer de mim aplicação, requer de mim construir e muitas vezes derribar e fazer de novo. Eu me lembrei de um texto aqui, quero finalizar a parte da palavra com esse texto bíblico, Jeremias, capítulo de número 1, o versículo é o 10. Olha que interessante esse texto. E eu quero trazer isso para a nossa vida, como se a minha mente fosse uma nação, como os meus pensamentos são um reino, tudo isso. Amém? Olha só. Olha, Jeremias 1, verso 10, diz assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificar e para plantar. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Então Deus levanta o profeta Jeremias sobre as nações, sobre os reinos, para quê? Para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar e também para edificar e plantar. É o que eu e você precisamos fazer agora na nossa mente. Tudo que é ruim precisa ser arrancado do meu pensamento. Tudo que está levantado como altar no meu pensamento, que me gerou ansiedade, precisa ser derrubado. Eu tenho que derrubar esse altar da ansiedade, do amanhã, de como vai ser, de se eu não tiver, se eu não fazer, se eu não conseguir. Esses altares têm que ser derrubados. Nós estamos cultuando o futuro que é imaginado e não que é real, pois real só é o nosso presente. Eu preciso destruir todo sofisma, sabe, tudo que se levanta é contra o conhecimento de Deus. Deus se revelou por intermédio do seu Filho. Eu conheço Jesus e precisa ser derrubado todo sofisma. Tudo que está dentro desse ambiente de sofisma precisa ser derrubado. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 10.
o capítulo 10, o versículo, aleluias, é o versículo de número 3. Olha aqui, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Presta atenção, ansiedade está no ambiente da alma, do meu psique. Isso não é carnal, isso é espiritual. É invisível, mas produzido pela minha mente, se tornou real, mas não é real. Isso é um sofisma, é um pensamento, é um conselho que se levanta altivamente contra o conhecimento de Deus. Então ele diz aqui, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A ansiedade é uma fortaleza, irmão. A ansiedade ela é incontrolável para quem deixou ela dominar o seu pensamento. Então presta atenção. Aleluia. Destruindo as fortalezas e destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso não é fora, o reino é a minha cabeça, as nações estão aqui dentro. Então ele me levantou como profeta Jeremias para derrubar, para destruir, para desfazer. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu tenho armas poderosas em Deus para destruição de fortaleza, destruindo os conselhos. Os conselhos aqui são sofisma. Sofisma é algo mentiroso que vai contra a verdade. A verdade é que o Senhor, aleluia, tem um de melhor para nós e não o que nós imaginamos. Por isso que nós lemos Filipenses, capítulo 12, versículo 13. Porque é Deus que opera em vós, tanto o querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Eu tenho que trocar a minha vontade pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu consigo destruir esse sofisma que está dizendo assim, você não é nada, você não é ninguém, você não vai conseguir, as coisas estão dando tudo errado para você. Então eu tenho que falar, não, peraí, pode até sim estar dando errado, mas eu amo a Deus e Ele tem um propósito na minha vida. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então vai me cooperar esses dias maus para a minha vida. Olha, eu vejo pessoas que estão se levantando como psicólogos, serão excelentes psicólogos, porque sofreram ansiedade na carne, mas serão psicólogos excelentes. Eu profetizo em nome de Jesus, aleluia, todos aqueles que fizeram das suas dores a solução para dores alheias, em nome de Jesus. Eu abençoo todos os psicólogos que tratam de fato das dores emocionais das pessoas, assim como eu abençoo a vida do Augusto Cury, este homem que tem sido um desbravador para tratar na mente de muitas outras pessoas, assim como outros quantos vieram antes dele, para a glória de Deus. Então ele diz assim, olha só, preste atenção, aleluia, aleluia, olha que coisa interessante, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Aí eu consigo entender por que é que o profeta Jeremias é chamado para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar e depois para edificar e plantar. Mudança de mente, arrependimento me vai trazer a vitória sobre a ansiedade, cumprindo, vingando, como diz no versículo, aleluia, de número 6, estando pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então eu vou vingar esses dias de ansiedade, sabe como? Me sujeitando à vontade de Deus, esperando com paciência nele, me dedicando, aleluia, a confiar nele, pronto para viver o consolo dos dias maus, pronto para viver o Espírito Santo na minha carne, ainda que esteja cortada, mas sabendo que aquilo é necessário para algo sublime que ele está preparando para nós. Ore comigo, ore comigo. Vem comigo na oração nessa hora, para a honra e glória do nome do Senhor, desse Deus maravilhoso. Vamos orar. Você que estava ansioso, seja curado no nome de Jesus. A oração tem poder, a súplica. Nós vamos suplicar a Deus, segundo está escrito na palavra dele. Aleluia. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Que nós possamos nos manter nessa graça bendita desse Deus maravilhoso. Aleluia, Santo Deus.
Oh Espírito Santo. Aleluia. Visita, Senhor. Pai eterno, Pai das luzes. Abençoado é todo aquele a quem o Senhor confere a tua bênção. Por isso nós clamamos nessa tarde, Senhor amado, que o Senhor visita todos os corações ansiosos nessa hora. Todos os que foram submetidos a uma crise de ansiedade, seja em um nome de Jesus alcançado agora. Pois nós estamos orando e suplicando, porque a tua palavra nos garante, Pai. Aleluia, Senhor, que todos aqueles, ó Pai amado, que confiam no Senhor, serão como um monte em Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A tua palavra nos diz, Senhor amado, aleluia, que o Senhor nos guarda como a galinha, Senhor amado, com as suas asas guarda os seus pintainhos. Que assim seja em nossas vidas. Ao meu irmão, à minha irmã, Senhor amado, que de uma forma ansiosa, Senhor amado, viu na sua soma, no seu corpo, ataque cardíaco, falta de ar, mãos suadas, Senhor amado, suas glândulas sudoríparas dilaceradas, Senhor amado, causando tremores e temores no seu corpo, seja aniquilado agora no nome de Jesus. Senhor, os dias são maus, os dias são trabalhosos, os homens estão desmaiando de terror, mas eu creio que em nome de Jesus, a tua palavra, ela é poderosa, são armas espirituais que gera no coração deste irmão, dessa irmã, o desejo de vencer, de prosseguir, de levantar-se, colocar de pé e continuar a sua caminhada. Senhor, eu abençoo, Senhor amado, o Saulinho nessa hora. Eu abençoo o pastor Humberto. Eu abençoo todos os pastores que estão acometidos deste mal. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que guarde o meu coração, pois se o meu irmão sofre, eu também sofro. Então cuida de mim, cuida de nós, cuida deste irmão, dessa irmã que ora comigo nesta hora. Visita este coração que está ansioso, visita essa pessoa que está preocupada com o amanhã. O Senhor tem poder para mudar tudo isso. Nós oramos e cremos no nome de Jesus. Iremos obedecer, Senhor. Pois tudo que tiver boa fama, tudo que tiver louvor, tudo que tiver virtude, nisso, Senhor, ocupará o nosso pensamento. Então nós estamos derrubando todo pensamento contrário. Nós estamos derrubando todos os altares que se levantou, Senhor amado, e nós estamos venerando um dia mau, um dia infeliz, mas hoje o Senhor restaura, aleluia. O Senhor restaura a vida deste homem, desta mulher. O Senhor restaura as nossas vidas, nos dá ânimo. Nós iremos vencer, nós iremos continuar. Aleluia! Ao sopro do Eterno sobre nós. Aleluia! Toda falta de ar, por causa de taquicardia, em função de ansiedade, seja paralisado agora, em nome de Jesus. Oh, aleluias! Iremos vencer. Iremos vencer para a glória do teu nome. Se a ansiedade é um espírito, eu digo agora ansiedade, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa tarde. Transmita essa palavra, se ela tem algum valor para a tua vida. Aleluia. Passe para alguém que está ansioso. Passe para alguém treinar a mente, é devagarzinho. Às vezes você vai pensar no bem. Daqui a pouco vem algo querendo tomar conta, mas Deus vai te dar força e você vai romper. Porque as nossas armas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Recebe a tua vitória aí, irmã Michele, em nome de Yeshua. Aleluia. Vai ser sim uma excelente psicóloga para a glória do nome de Jesus. Irmã Sônia, segura as rédeas aí. O melhor de Deus está por vir. Aleluia. Todos os irmãos que estão ligados aí, em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração. Voe no Espírito. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique a
graça dele sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, para louvor deste nome maravilhoso. Aleluia, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. Cuida da tua mente, cuida da tua mente. Se tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque daí procede as saídas da vida. O coração é a mente, a sede das emoções. Seja guardado no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, maravilha, eu creio e ossos, cadeias sendo quebradas, agrilhões sendo rompidos, pessoas sendo alcançadas. Deus está te tirando desta condição de ansioso, de depressivo, de deprimido, para algo triunfante nele. Deus é bom. Deus é bom. Aleluias. Eu tenho motivo de sobra para glorificar o nome desse Deus. De sobra. Aleluia. Ondas querem nos afogar, mas o Senhor não deixará nós submersos à água. Aleluia. Ainda que andarmos pelo fogo. Aleluias. Aleluia. Irmã Sandra, recebe essa palavra no teu coração. Aleluia. Sandra Amaral, Sandra Ortiz, eu não sei o sobrenome da irmã Sandra, é muito difícil, mas que Deus abençoe vocês. Aleluias. Se eu pudesse, eu iria aí onde vocês estão de uma forma física, mas em espírito. Receba um abraço de Deus na sua vida, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, 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 glória a Deus. Deus te abençoe, Deus prospere essa sua tarde. Continue prosperando para a glória e louvor do teu nome. Receba essa palavra no teu coração. Irmã Kali, que Deus abençoe sua vida, filha. Irmã Pâmela, que Deus abençoe sua vida. Aleluias. Todos vocês que estão aí, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Seja alcançado, alcançadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço encarecidamente, se vocês puderem, vocês transmitem essa palavra a outras pessoas. Divulgue essa live. Tem alguém precisando que você sabe? Coloque lá para ouvir. E que Deus seja abençoado. Que Deus abençoe a todos. Estamos chegando no fim. Para a glória de Deus. Como é bom. Aleluias. Poder extravasar na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. E até a noite. À noite tem mais. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Às 20 horas aí, todas as terças e quintas-feiras estamos aqui transmitindo a palavra de Deus. Quando voltar o culto presencial, continuaremos transmitindo também para a glória do Senhor de Jesus. Amém? Então, terças e quintas, 20 horas. Esteja conosco aqui no Facebook, retornando o culto presencial, esteja conosco na nossa igreja. Praça Eduardo Rabelo, número 45, Vila Maria. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.